Vamos falar de economia? Vamos falar de economia, porque o Newton já está aqui comigo. O Newton falou assim, poxa, você me mandou tomar café, mas eu estou proibido de tomar café. Infelizmente sou proibido. Que sou pena. proibido. Rapaz, se me proíbe de tomar café, eu paro. Não, é ordem médica. É ordem médica. Ordem médica tem que obedecer. Exatamente. Gente, semana passada, né, aproveitando, antes da gente falar do assunto de hoje, semana passada o Newton falou das tal das bitcoins, né? Arrasou com as bitcoins e teve muita gente procurando aí a nossa redação, me parando na rua, inclusive, para falar, poxa, mas obrigado, agradece lá o Newton, eu não sabia que era isso, não conhecia. Realmente, um perigo a gente, né, investir, principalmente tanto dinheiro em algo que a gente não sabe o que é, não tem segurança jurídica nenhuma, né? Inclusive, como o Newton falou na época, né, as autoridades econômicas do país chamando a atenção pela falta de segurança jurídica, inclusive. Mas exatamente. Nosso assunto hoje é o seguinte, né? Tem uns bancos por aí falando o seguinte, olha, pode fazer empréstimo, paga só daqui a 90 dias. E aí, Newton? E aí? Bom, vou mostrar o primeiro. Vamos lá, Rica. Vou começar. Eu gosto que o Newton traz material pra gente ver, né? Exato. Então, olha, o Itaú... Hoje ele trouxe até nome, hein? O Itaú... Beleza. Ainda bem que o OAB tá aqui. Me ajuda, OAB? O que eles fazem na televisão... Mas eles estão apontando na televisão, eu posso falar... falando, a gente pode também falar, eu né? posso falar, exatamente. Ele fala assim... Começa a pagar daqui a 90 dias. Agora o que acontece? Como funciona? Primeiro... Um exemplo, um empréstimo de 12 parcelas para começar a pagar a primeira em 30 dias, que é o normal. Então, o valor de 5 mil, a taxa de 6% ao mês, que é a taxa para empréstimo em caixa eletrônicos, o prazo de 12 meses, a primeira prestação a ser paga em 30 dias. Você já vê, olha que já começa, R$ 596. Ué. Para pagar, a essa taxa. O segundo exemplo, olha lá, primeira prestação a ser paga em 90 dias. Agora você vai ver o que eles fazem. O que o banco não informa, o valor financiado é atualizado para 3 meses. Então o valor que você pega de 5 mil, ele se torna R$ 5.955. Ou seja, você vai pagar em 90 dias, mas vai pagar juros nesses 90 dias. Não, você vai pagar, eles vão calcular em cima dos R$ 5.955. Eles vão calcular em cima disso. Olha o que vai acontecer. Ele vai pagar R$ 710 por mês e o total dos quase R$ 6 mil, ele vai pagar R$ 8.523. Mas isso o banco não informa. Por que será que não informa, né, Newton? Olha, toda vez que o Newton está aqui com a gente, né, falando disso, eu tomo um susto diferente e, olha, chamo a sua atenção mais uma vez, né? As pessoas popularizaram tanto os empréstimos, né, e a gente acaba não procurando uma ajuda técnica, né, específica para tomar um compromisso tão sério como esse, que é o empréstimo, sem conhecer, né, indo apenas pelas publicidades que são veiculadas pelas instituições financeiras, que, por óbvio, não explicam esse tipo de coisa, que a gente vê o ponto de fragilidade que a nossa população está chegando, né? Ou seja, é por essas e outras, exatamente, é por essas e outras que a gente vê no final do ano a lista das empresas mais lucrativas do ano, todas são bancos, né? É claro que são. Praticando esse tipo de coisa, não há possibilidade. Então, olha só, eu não sou economista como o Newton, não tenho essa experiência toda, mas o que eu tenho aprendido da participação dele aqui é justamente isso. Mesmo que você vai fazer um empréstimo pequeno, é pequeno, Anderson, quase vai sair na urina, como o pessoal gosta de falar, né? Sai na urina a parcela. Mesmo assim, procure um profissional, né? Eu tenho dificuldade de encontrar um profissional da área da economia. Procura um advogado. O advogado também tem essa possibilidade, né, de te ajudar nesse sentido, porque muitas vezes acontece o que o Newton já falou aqui. Você vai no banco, faz o empréstimo, você não assinou nada. Quer dizer, que tipo de contratação é essa que você não assinou nada? Exatamente, não. Essa eletrônica é pior ainda, porque você não tem garantia jurídica. Então, é o que eu sempre falo, procura, antes de você fazer alguma coisa eletronicamente ou fisicamente, procure um advogado, porque ele vai ler as cláusulas, ele vai dizer exatamente
que nem a minha área era do advogado, onde está a abusividade, que a minha área é o cálculo. Sim. Eu digo, olha, eles estão praticando esse juro e tudo, mas a parte Legal, né? é o advogado que tem que ver isso. Agora, para cálculos eu falo, tomem cuidado porque não tem nada fácil. Não existe almoço gratuito, nenhum banco vai fazer nenhuma graça para você. Vamos fazer uma comparação aqui que você já falou desse assunto. Tá. É igual o carro a taxa zero. Isso não existe. É a mesma coisa que Também é taxa outra. zero. Não existe, que a taxa zero, eu já vou repetir, quero deixar bem claro, é um carro de 40 mil reais que você paga 20 prestações de 2 mil reais. Isso é taxa zero. Né? Isso é taxa zero. Agora você chega lá e ele fala, não, nós temos aqui taxa de cadastro, então já não é taxa zero. Porque quando eles falam taxa de cadastro, o do IOF eu não falo porque é lei, é uma coisa que a gente não faz parte, a gente tem que pagar. Agora, taxa de cadastro, taxa de adesão, taxa de emissão de carnê, gravame, isso tudo é uma forma de desembutir os juros. E sobre isso, ainda embutem mais juros ainda. Então, quando você financia o carro, você está financiando tudo isso aí que eles estão cobrando. É a mesma coisa ali. Agora, outra dúvida também, que já me perguntaram, inclusive, com relação a isso. Você mostrou ali uma alíquota, né, de um juro para o empréstimo eletrônico. Existe um limite para essas alíquotas? Ou os bancos cobram o que eles acharam, o que eles bem entenderem? O que eles acharam, o que eles bem entenderem. Você vê que saiu na mídia, por exemplo, o caso do cheque especial, o Banco Central já está apertando os bancos. Eles cobram o que eles quiserem. E aí eles dizem, mas o mercado... Porque o Banco Central, ele não toma uma atitude, ele agora que talvez tome uma atitude. O Banco Central só informa. Eles praticam a taxa, porque eles pensam, o banco pensa o seguinte, se ele vai pedir empréstimo eletrônico, não tem contrato, segundo o banco, o risco é maior. Sim. O risco é maior, então a taxa é maior. Segundo o banco. Segundo o banco, o risco é maior. Claro. Mas o que o banco não vê é que esses empréstimos que você pega no caixa eletrônico, eles são debitados automaticamente na conta corrente. Então, que risco é esse? Que risco é esse? Você está entendendo? Não justifica. Né? Não justifica, e não tem um limite. E outra coisa também importante é que esses empréstimos sem contrato, né? A gente está falando de um empréstimo sem contrato. Sem contrato, não tem... Você vai lá, assina, você vai, contrata eletronicamente, você não tem ali, né, a sua assinatura física. Não tem nada, nenhuma assinatura Mas jurídica. você tem uma situação ainda mais complicada, que é você não saber qual é a alíquota que está sendo cobrada, né? Quanto que estão cobrando? Não está, porque eles calculam... Esse cálculo que eu fiz é só a taxa de juros. Porque ainda tem outras taxas, né? Ainda tem outra taxa que lá no computador eles não informam. Lá no caixa eletrônico eles não informam essa taxa. Você só vai descobrir o que eles estão cobrando quando você pedir o extrato dos pagamentos, aí porque eles vão especificar empréstimo tal, taxa tal, IOF, seja lá o que for. Aí você vai saber o que eles estão cobrando. Porque o que eu fiz é sem nada, é só a taxa. Agora, o que acontece? É outra coisa que a pessoa que contrai um empréstimo não sabe que está sendo cobrado. Ou seja, esse risco aí dos 90 dias pode ser ainda até maior, né? Bem maior. Ainda tem as outras taxas. Tem, né? Exatamente. É bem maior. E a pessoa só vai descobrir depois que caiu na arapuca. Porque isso tudo é uma arapuca. Outra pergunta também sempre me fazem. Anderson, eu fui lá, caí na besteira de fazer. Fez. E agora? Posso questionar? Posso pedir essas informações? Pode questionar, vê direitinho o que ele contratou. Se for um empréstimo eletrônico que não tem contrato, você ele pede o banco o extrato. Se o banco se recusar a fornecer o extrato, pega um advogado, que o advogado vai pedir judicialmente que o banco forneça todas essas informações. E aí ele vai ver o que aconteceu e pode ser questionado na justiça sim. Aí tem que ter um advogado para dar essa orientação. Para dar orientação. Agora, entendeu? Aproveitando um pouco também da tua experiência como perito, né? O Newton, você sabe, como é economista, está sempre sendo demandado pelo nosso judiciário, inclusive, para dar lá, né, os seus pareceres a respeito desse tipo de contratação. Com a tua experiência, os bancos têm abusado, assim, claramente dessas cobranças? O que você tem visto? Ou tem um cálculo que você fez e fala, não, esse aqui o banco está certo mesmo, era isso que tinha Não, é abuso. Grande parte... 100% é abuso. Por que eu te pergunto isso? Porque pode parecer que a gente esteja aqui demonizando as instituições financeiras. Mas, gente, se não for uma prática, né, que está tentando, né, dilapidar os patrimônios dos nossos consumidores, eu não sei o que é, porque, eu repito, enquanto em outros países a gente vê prestadores de serviço, né, indústria da informática, sobretudo, se destacando economicamente, no Brasil a gente só vê se destacando economicamente banco. Toda a lista de empresas mais lucrativas está lá banco em primeiro lugar. E no primeiro, no segundo e no terceiro. Então eu não estou exagerando aqui. Alguma coisa tem que ser feita, né? Agora,
eu acho que a principal ferramenta que a gente tem, conforme o que o Newton está explicando aqui, é a informação. Isso é a primeira arma. É uma arma infalível, a informação. Que a gente está falando aqui. Exatamente. Não cair, se informar. Procura, por exemplo, eu sou um economista, me procura para fazer as contas. Se ele não entender a cláusula, procura um advogado. Ele tem que ter sempre um advogado à disposição para lá tirar as dúvidas nas cláusulas. Porque às vezes tem uma cláusula que pode ser uma armadilha. O advogado vai ver isso. Eu já vou mostrar as contas. Olha só o que eles estão te cobrando aqui. Porque o advogado vai saber como ele vai fazer. Agora, lamentavelmente, nunca houve, não só pelo que eu vejo, pelo que eu já passei também, nunca houve clareza nem transparência nas relações entre consumidor e banco. Do consumidor que eu estou falando é a pessoa física e as empresas. Eu estou com um caso agora, que um advogado me pediu para fazer a conta. Uma empresa contratou aquele famoso capital de giro. Então, no contrato estava lá, ele vai pagar tantas prestações de tal valor. Quando eu fui ver o extrato, eles só estão cobrando juros, ou não estão amortizando o principal. Quer dizer, não é possível que uma pessoa que comece a dever, que peça 2 milhões de reais, daqui a um ano ela está devendo 2 milhões de reais. A conta não está fechando. Está pagando e continua devendo a mesma coisa. Exatamente. Então, é o que aconteceu, por exemplo, com o financiamento habitacional, né, que você disse, que é a mesma coisa. Porque o financiamento habitacional é o seguinte, eles colocam assim, vamos colocar para uma conta exata, 12% mais a TR. O que é TR? A taxa referencial. Pode ser INPC, IPCA, fundo de garantia, é o que o banco decide. Então, o que eles fazem? A conta matemática correta é o seguinte, é você pegar o saldo, amortizar e, no primeiro saldo, aplicar os juros. Tudo bem, até aí nada demais. Sobre esses juros, você, então, aplica TR. Onde é que está o gato? O que o banco tem que fazer? Pegar o saldo antes da TR, transferir para o mês seguinte, fazer novamente a conta e atualizar. O que o banco faz? Ele pega o saldo atualizado e transfere para o mês seguinte. Então você não paga. Subir sempre, vai subir sempre. Então, outro caso que eu fiz há pouco, uma casa uma pessoa contratou um empréstimo, um financiamento habitacional para 30 anos, na época custava 170 mil o imóvel. Passaram-se 30 anos, a pessoa cumpriu o contrato e estavam dizendo que estavam devendo 500 mil reais. Aí eu refiz as contas, e a financeira que está devendo 200 mil reais para a pessoa. Está vendo? Já está devendo. Então, o que acontece? Nunca houve clareza. E você preste atenção, quando a pessoa começa a questionar, qualquer banco não dá o extrato. Só com mandado judicial. Não tem problema, consegue. Consegue, o advogado entra com uma ação, vai lá para pedir o contrato e tudo, e eles vão ter que fazer. Porque acontece o seguinte, os bancos só agem assim, na base da justiça. E outra coisa, qualquer cidadão, nós já falamos sobre isso, mas eu vou repetir, todos perante a lei têm direito à informação. Todos, não importa a classe social, a classe econômica, tem direito à informação. Do momento que um banco nega essa informação, ele tem que acionar o judiciário. Não tem jeito. Porque ele quer saber, você quer saber o que você está pagando. Tanto a empresa quanto a pessoa física. Aí vão na televisão e falam assim, o PIB do país está crescendo à custa do crédito. Isso é mentira. Porque acontece o seguinte, você pega o crédito, a pessoa compra uma máquina, tudo bem. Dali a pouco a empresa não consegue pagar, o banco toma a máquina, começa a cobrar juros, a empresa fica sem poder fazer frente, começa a demitir. Então, que história é essa? Essa conta não fecha. Eu sou ferrenhamente, não se cresce o PIB pegando empréstimo, e sim empregando, usando o capital próprio, gerando renda, entendeu? Empregando, porque você emprega, você gera mais impostos, entendeu? E não ficar se endividando. Que é diferente você gerar renda e você simplesmente exatamente se aproveitar daquela renda. Exatamente, né? Você está porque dinheiro é a mesma coisa, a pessoa vai, nós estamos liberando fundo de garantia. Mais de 50% foi para pagar a dívida. Para pagar a dívida. Quer dizer, e dos bancos. Ou seja, liberou para os bancos ficarem com o dinheiro. Né? É por isso que está indo tudo para os bancos. Né? Exatamente, não dá, não pode haver isso. Gente, informação, sempre a melhor ferramenta, sempre a principal. Mais uma vez, né, deixar aqui claro, sempre que você tiver alguma dúvida, alguma coisa, né, como na questão da Bitcoins que a gente falou na semana passada, pode ligar, pode falar, mandou para cá mensagem, pode mandar também, a gente repassa tudo para o Newton, ele vai te responder, não tem problema nenhum, né? E sempre que tiver alguma dúvida nesse sentido,
procure um profissional na área, né? Não procure um profissional, não fique insistindo e não fica dando dinheiro à toa para esses bancos, que eles já estão com as burras cheias de dinheiro. Exato. E o governo ainda está dando mais dinheiro para eles, né? Então, não precisa. Você não tem que ser penalizado, essa conta você não tem que pagar. E que credibilidade pode ter um governo que, na hora de fechar o orçamento, destina 399 bilhões para os bancos, o orçamento fecha com um rombo de 159 bilhões de reais. Quem é que vai financiar esse rombo? São os bancos. Entra tudo de novo. Claro. Então, quem é que... Olha o dinheiro voltando aí, tá vendo? Exatamente. Que credibilidade é essa? Gente, a economia não tem saída, não tem esses negócios de atalho, não, filho. A economia é clara ali. Exatamente. Não tem como. Exatamente. Não tem esse negócio de atalho. Só que a gente não conhece, né? Se a gente não conhece, a gente não tem como cobrar também. Por isso que a gente está aqui. Me perguntando. A função do Newton aqui é essa mesmo, pra gente, ó, pegar firme aí. E olha, não cai nesse negócio de 90 dias não, você já viu, né? Vai pagar uma conta cara. A conta vai ser cara. Se informa antes. Precisa mesmo de um empréstimo? Se informe e vá no banco e fale em pé de igualdade, né? Você tem direito de me emprestar. Você tem direito de mas eu também tenho direito de pedir uma condição decente. Exatamente, né? Tem gente de pegar informação, fazer conta, pegar cópias de um contrato, procurar um advogado para ele ler, para ele mostrar, olha, cuidado com isso. Cobrar juro não é crime. O que é crime é você abusar dessa cobrança. Exatamente. Né? E você... Não, o crime não é cobrar juro, o crime é você levar a pessoa à falência por falta de informação e por abusividade. Exatamente. Isso é crime, entendeu? Amigo, muito obrigado pela tua participação de novo. Nada, excelente, excelente mesmo, sempre muito bom receber o Newton aqui. Semana que vem tem mais. E participa, tá? Vai ter mais semana que vem. Mande para cá a sua demanda que a gente passa aqui pro Newton na hora. Tá mais bom? assunto espinhoso semana que vem. Exatamente. Vamos pro intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco o pessoal da Ordem está aqui. Vamos bater um papo, vamos falar de serviço prestado aí para os nossos advogados. Estamos falando aqui de advogado. Vou perguntar também ao pessoal da Ordem esse negócio aí dos bancos. Brincadeira, vou perguntar não, que o assunto outro é hoje. É outro assunto, nós vamos falar de outras coisas, não, né, da relação com os bancos. Mas participe, tá bom? Tem enquete lá no facebook.com/Diário-Teresópolis, o WhatsApp está liberado para você participar. Não sai daí, daqui a pouco a gente está de volta.